um sonho de morar fora do Brasil, morar na Europa, quem sabe, conhecer outras culturas, outros lugares? Se você tem essa vontade, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades de você vir morar legalmente em Portugal, um país que fala a mesma língua que o Brasil, fala português e que é considerado o país de entrada para muitos brasileiros que têm vontade de vir morar na Europa. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais os tipos de vistos, ver qual visto se enquadra com você e saber como você pode fazer para vir morar legalmente aqui em Portugal, fica comigo nesse vídeo. Todo mundo sabe que para vir passear em Portugal, o brasileiro hoje não precisa de visto de turista, por enquanto, que isso vai mudar, aparentemente, com o ETIAS aí surgindo, mas atualmente o brasileiro pode vir para Portugal, como turista, para toda a Europa e ficar 90 dias por aqui a passeio. Mas se você quer realmente morar, ter uma residência aqui, atuar, trabalhar, estudar, você precisa estar legalizado aqui em Portugal. E para fazer isso, você consegue fazer ainda do Brasil. Ou seja, solicitar através do próprio consulado um visto para que você venha morar legalmente aqui em Portugal. E existem vários tipos de vistos. O primeiro desses vistos é o visto D1, que é o visto de trabalho. Porém, o foco dele é o trabalho subordinado. Ou seja, é quando você já tem um contrato de trabalho com uma empresa daqui e você vai prestar serviço, trabalhar para essa empresa. Para isso que serve o visto D1. E para solicitar ele, você tem que comprovar que você já tem assinado um contrato de trabalho ou uma promessa de trabalho com essa empresa. Se você não tem contrato de trabalho com nenhuma empresa, mas quer vir trabalhar aqui em Portugal, você pode solicitar o visto D2, que é um visto para você vir como autônomo ou para você abrir uma empresa aqui em Portugal. Esse visto ele é muito útil, principalmente se você já tem um negócio no Brasil e quer expandir o seu negócio e abrir ele também por aqui. Então você aplica para solicitar esse visto. É claro que você vai ter que comprovar, que você tem o capital necessário para abrir o negócio aqui e provar que o negócio é rentável. Você consegue replicar um negócio que já existe no Brasil aqui em Portugal também. Existe também o visto D3, que já é um visto destinado para atividades altamente qualificadas. Ou seja, esse visto já é mais voltado para pesquisadores ou docentes que vão realizar atividades dele aqui em Portugal por mais de um ano. Para esse tipo de visto é solicitado uma análise para verificar se você realmente tem as qualificações necessárias para fazer esse tipo de trabalho. E ele é mais direcionado para quem tem aquelas competências técnicas específicas daquele trabalho. Agora, se o seu objetivo é vir para cá para fazer uma faculdade, uma graduação aqui em Portugal, para isso você pode pedir o visto D4, que é um visto direcionado para estudo, projetos voluntários ou estágio. Então, neste caso, você precisa sim comprovar, no caso de estudo, que você já passou no processo seletivo, por exemplo, de uma faculdade, que você passou nesse processo, já tem sua inscrição feita. Você precisa comprovar tudo isso antes de você solicitar esse visto. Existe um outro tipo de visto específico para quem já estuda fora do Brasil, que estuda na Europa, em outro país, por exemplo, e que tem vontade de continuar os estudos aqui em Portugal. É um visto diferente, ele chama D5, mas ele é um visto direcionado para estudo e mobilidade, ou seja, para quem quer transferir o estudo de outro país para cá, para Portugal, ou seja, você quer migrar para continuar estudando aqui em Portugal. É um visto diferente do D4, mas também existe essa possibilidade. O visto D6 é o visto de reagrupamento familiar, ou seja, é um visto de que se você já tem algum parente seu, direto, que mora aqui em Portugal, você consegue fazer o reagrupamento familiar a ele. Então, por exemplo, se eu moro aqui em Portugal e eu não tivesse a cidadania italiana, eu já tirei um outro visto de trabalho, por exemplo.
e eu já moro aqui em Portugal. E aí eu gostaria que o meu filho que está no Brasil quisesse se reagrupar a mim, eu posso pedir esse reagrupamento familiar, porque já existe uma pessoa hoje, né, que sustenta a família, digamos assim, que mora em Portugal, e eu gostaria de reagrupar essa pessoa que está no Brasil a mim. Então, existe essa possibilidade. Quando você já tiver alguém que seja pilar da família, que mora, por exemplo, aqui em Portugal e já está legalizado, você consegue reagrupar as outras pessoas da família. Não são qualquer pessoas, tá? Precisa ver com clareza o nível de pessoas. Normalmente é o cônjuge, filhos, enteado, enteada e pai e mãe, dependendo do nível de dependência. Mas aí você precisa ver diretamente no site do CEF, mas existe sim a possibilidade de você reagrupar pessoas da sua família se você já tiver legalizado aqui em Portugal, ou no caso, se você tem algum parente seu aqui em Portugal, né, o seu pai, a sua mãe, que já moram aqui e você quer se reagrupar a eles. Mas nem só quem trabalha e estuda pode vir morar aqui em Portugal. Através do visto D7, podem vir morar aqui em Portugal também pessoas que são aposentadas ou titulares de rendimento, ou seja, pessoas que hoje não atuam mais, mas que recebem algum tipo de rendimento, que pode ser sim aposentadoria, pode ser dividendos, né? Qualquer outro tipo de rendimento que a pessoa receba e que ela vai conseguir utilizar para se manter aqui em Portugal. Então ela pode dar entrada para solicitar esse visto D7. Lembrando, claro, que todos os vistos vai ser necessário você apresentar a documentação que comprove, né, se você está de acordo com aquele visto, se você tem formas de se manter, principalmente no país. Existe também o Golden Visa, que é o visto solicitado para pessoas que têm interesse de investir em Portugal. Ele é muito comum, principalmente focado para o investimento imobiliário. Pessoas que compram imóveis aqui em Portugal e colocam esses imóveis para alocar, por exemplo. Esse é um tipo de visto que já existe há bastante tempo, mas que ele passou por uma reestruturação, digamos assim, agora em 2022 e mudaram um pouco as normas desse visto. Entre elas, o valor que é necessário se investir para você conseguir tirar o Golden Visa. Assim como toda a Europa, Portugal também, né, foca muito nessa questão de tecnologia, né, desenvolvimento no geral. Para isso existe o visa chamado Startup Visa, que é um visto que pode ser solicitado para pessoas que têm interesse em implantar uma startup aqui em Portugal, focado em negócios inovadores. Esse visto ele foi criado em 2018 e tem uma agência específica focada para avaliar os pedidos direcionado para esse tipo de visto. Ainda focado em tecnologia, existe desde 2019 o Tech Visa, que é um visto que pode ser solicitado para profissionais que querem trabalhar exclusivamente no segmento de tecnologia aqui em Portugal. Esse visto é um visto um pouco diferente, porque neste caso, primeiro as empresas de tecnologia são cadastradas, né, para demonstrar interesse, que elas têm a capacidade de trazer profissionais do Brasil, por exemplo, para atuar com tecnologia aqui. E aí, quando tem esse match, né, dos profissionais que estão no Brasil, que tem interesse de trabalhar nessas empresas, então, nesse caso, você consegue aplicar o visto do Tech Visa. Ou seja, a gente sozinho não consegue solicitar no consulado o Tech Visa. Tem que estar já vinculado a uma empresa aqui em Portugal que está legalizada para solicitar esse tipo de visto. Agora, em 2022, né, foi liberado, divulgado um outro tipo de visto, que é o visto para busca de trabalho. Então, é o visto para quem tem interesse de vir para Portugal e começar a trabalhar em qualquer área que seja, desde que tenha um contrato de trabalho direto com alguma empresa. Neste caso, você solicita o visto, ele te dá direito de ficar por 120 dias aqui em Portugal buscando um trabalho e começar a trabalhar. Caso você não consiga trabalho nesse período de 120 dias, você pode prorrogar por mais 60 dias. Ou seja, ficar um período aí de 180 dias em Portugal, né? Um período de 6 meses. E esse visto, ele é focado não em pessoas que querem trabalhar como autônomos ou freelancers. Esse é um outro tipo de visto. Neste caso, é para quem realmente vai trabalhar
direto com uma empresa e que tenha contrato realmente de trabalho. Você precisa apresentar algumas coisas, né, para conseguir tirar esse tipo de visto. Por exemplo, que você consegue se manter neste período, passagem de volta, seguro viagem, enfim, outras coisas também. Mas para entender melhor sobre cada um dos vistos, eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem e buscarem informação completa de acordo com cada tipo de visto que você tem interesse. Também no ano passado, em 2022, foi lançado o visto para nômades digitais. O que é isso, né? Esse visto ele é destinado para pessoas que trabalham remotamente. Ou seja, que não trabalham para Portugal, que trabalham para um outro país fora de Portugal e que seja um trabalho remoto. Pode ser algum tipo de trabalho ou por contrato ou como autônomo, por exemplo. E neste caso a pessoa opta em morar aqui em Portugal prestando um serviço para fora de Portugal. Para isso que serve esse visto de nômade digital. Então, ou seja, se você mora no Brasil, trabalha 100% remoto para uma empresa que está no Brasil, você pode sim solicitar o visto de nômade digital. Você vai ter que apresentar uma documentação, né, comprovando esse seu vínculo, mostrando que você tem uma residência fiscal, por exemplo, no Brasil, mas que você tem interesse de morar aqui em Portugal, utilizando esses recebíveis que vêm desse seu trabalho como nômade digital. Afinal, você trabalha remotamente para um outro país de fora de Portugal. E sim, você pode solicitar esse tipo de visto e também morar legalmente aqui em Portugal. E além disso, né, queria deixar claro que esse ano lançaram uma autorização de residência, é diferente de visto, tá? Então, uma autorização de residência para o CPLP, ou seja, uma autorização para morar aqui em Portugal, né? Pessoas que estão vindo de países que falam a língua portuguesa, ou seja, entre elas o Brasil. Então, essas pessoas podem sim entrar em contato com o consulado para solicitar, para tirar o visto da CPLP e morar, né, está autorizado a morar legalmente aqui em Portugal durante um período. Então, é bom lembrar que a autorização de residência e visto de residência são coisas diferentes, mas que existe também a possibilidade de você estar morando legalmente por você ter uma autorização de residência aqui em Portugal. É legal trazer para vocês também a informação a respeito da cidadania portuguesa. Hoje, Portugal considera que uma pessoa que mora legalmente aqui pelo período de 5 anos consecutivos, ela pode solicitar a cidadania portuguesa. Ou seja, se você tirou algum dos vistos que eu citei aqui, foi renovando esses vistos, fazendo ou o trabalho que você fazia ou continuando estudando, no período total de 5 anos, você pode dar entrada solicitando a sua cidadania portuguesa, ou seja, é uma forma de você ter a cidadania, ter o seu passaporte português, mesmo você sendo brasileiro. Então, é legal, né, saber dessa possibilidade, que hoje Portugal tem essa possibilidade de você conseguir a cidadania portuguesa. E com a cidadania portuguesa, depois você consegue, tem muito mais liberdade, por exemplo, para morar em outros países da União Europeia no geral. Claro que para solicitar a cidadania portuguesa também tem várias questões que precisam ser analisadas, inclusive se você ficou um X período fora do país, né, fora de Portugal, quanto tempo que você ficou fora de Portugal, se você ficou ilegal aqui, por exemplo, enfim, são várias questões que são analisadas, mas sim, existe essa possibilidade. Eu acho legal trazer essa informação também para vocês, porque às vezes tem alguém aqui que me assiste que também tem um sonho, né, de ter um passaporte europeu aí em mãos, além de ter o passaporte brasileiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com pessoas, principalmente com brasileiros que têm vontade de morar aqui em Portugal. As possibilidades são muitas, então, por favor, não venham pra cá ilegal. Não existe essa necessidade. Se planejem, organizem, principalmente quem vem em família. Não vem na loucura. Enfim, tem várias formas para você conseguir vídeo da maneira mais correta possível. E é isso. Um beijo e até mais.